Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, do nosso Deus e Pai, que através do seu Filho, nosso amado bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, envia toda essa graça maravilhosa, transformadora sobre nós, possa continuar hoje, durante toda esta semana, que Ele nos abençoe no estudo desta lição que vamos iniciar agora, a lição 14 do livro de Isaías. Tem como título O Olhar do Senhor, né? um título muito espiritual, né? muito lindo, muito profundo, o olhar de Deus. Né? Vamos então partir para o início dessa lição, lendo o verso síntese, que está em Isaías 18, versículo 4, que diz assim: Pois o Senhor Deus me disse, o Senhor Deus, Isaías está dizendo, o Senhor aqui está tudo em maiúsculo, perceba, que em algumas versões da Bíblia que traz tudo em maiúsculo, a palavra Senhor é Iavé, falando de Deus, o Pai, né? Pois o Senhor Deus, aqui Senhor Deus quer dizer Iavé, Deus é Elohim. O Senhor, pois o Iavé Elohim me disse, Deus o Pai, né? Do meu lar no céu, da minha habitação no céu, olharei calmo e tranquilo, como o sol que brilha num dia de verão, como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita. Que coisa, né? Olha a descrição aqui, a descrição assim de supremacia, não só de supremacia, de poder, estar nos altos céus e tal, mas acima de tudo de serenidade, de paternalidade do meu lar, como um pai que olha para os filhos que está brincando ali no quintal de casa, né? Olharei calmo e tranquilo. Olha a serenidade. Né? Não é um Deus que está olhando para a terra irado, com raiva, procurando alguém que está errando para jogar ali um raio, né? Um raio de um relâmpago ali nas costas da pessoa. Não, não é assim não. Olha só, calmo e tranquilo, como aquele sol maravilhoso, aquele sol de manhã bem cedinho, né? Aquele sol que amanhece o dia, que não é o sol do meu dia que queima, que dói na pele, não. Aquele sol que brilha num dia de verão suave, que amanhece o dia brilhando, né? Juntamente com o orvalho, é só de manhã cedinho, com aquelas gotas de orvalho ali junto, que coisa linda, né? Que aparece no tempo da colheita. Quando está chegando a colheita, né? Tem aquela chuvazinha, aquela chuva serôdia, aquela chuvazinha que cai justamente, a última chuvazinha que é para manter a árvore ali, para cumprir o seu papel com as suas, né? Para fazer com que o fruto amadureça para a colheita. Que coisa linda. É assim que Deus está dizendo. É assim que Ele está mostrando para nós que Ele está olhando dos céus, esperando a grande colheita, que na tipologia bíblica é o retorno da vinda de Cristo com todos os anjos, os operários que operarão a colheita, né, que são os anjos, que é o que a Bíblia ensina claramente, está esperando por esse dia. Daqui até lá ele está assim olhando, né, com esse olhar maravilhoso de bondade, calmo e tranquilo, olhando para o seu povo, aqueles a quem ele salvou, e oferecendo a sua graça a todo aquele que ainda está no caminho de escuridão, para que ele, em algum momento, o Senhor está estimulando para que ele entre por esse caminho de luz, escolha o caminho da verdade, e essa é a obra desse Deus, né, onipotente, desse Deus majestoso, que está sendo apresentado aqui, logo em Isaías 18:4, aqui, logo no nosso verso síntese, né? Por isso que o título da lição é O Olhar do Senhor. Né? Olharei calmo e tranquilo como o sol. Que coisa, que descrição, né? Deus faz questão de, nas escrituras sagradas, falar do seu caráter. E poucos versos na Bíblia, são muitos versos, mas poucos, né? O Senhor fala dele mesmo, ele dizendo assim: eu sou assim, eu faço assim, eu choro, eu canto, eu estou assim, eu me assento, eu me levanto, né? O tempo todo, em várias partes da Bíblia, né? Não é a maioria dos versos, mas alguma parte dos versos, o Senhor está se revelando para que eu me entenda como ele é. É por isso que lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Pedro, né?
sempre vai dizer, falar sobre, o próprio Cristo também, falar sobre o conhecimento de Deus, buscar conhecer a Deus, porque é possível. Por quê? É possível conhecer a Deus? Porque ele está se revelando, está dizendo para mim como ele é, como ele gosta, como ele faz, como é a sua essência. O tempo todo ele está tentando se mostrar para a gente, né? Embora que dentro do contexto do Apocalipse 18, a tendência do homem é olhar mais para o momento em que ele fala do juízo, que ele fala do castigo, e acaba esquecendo esse momento onde Deus está se revelando para o homem. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta, a pergunta dessa lição de hoje, né, do primeiro dia da semana, que diz assim: que comparação faz o profeta Isaías em relação às nações que tentaram subir contra seu povo? Então, Isaías vai fazer uma comparação aqui, justamente falando das nações que tentaram ir contra Jerusalém, os judeus, seu povo. Isaías 17, versículo 12 e 13, diz assim. Vamos voltar um pouquinho, né? Um pouco antes aí do capítulo 18, verso 4, vamos voltar um pouquinho, para a gente entender aquela contextualização, porque é que no capítulo 18, verso 4, o Senhor está dizendo que vai olhar para a terra daquele jeito, né? Aí diz assim: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como pó serão levados, obviamente, pelo tufão. Veja aqui a descrição que para o povo de Deus é um consolo. O povo de Deus que está aqui com muito medo de ser atacada por nações com exércitos numerosos. Ele até usa o termo aqui, bramir, né? O verbo bramir aqui, né? Usa aqui o termo bramido, bramam, né? Usa o termo rugido, rugem, impetuosas, ele usa aqui o termo rugir 3 vezes, rugido, rugem, e bramir 3 vezes. Rugir e bramir 6. Não, rugir aqui tem mais, tem 4 vezes, né? 5 vezes. 5 vezes ele fala aqui o termo rugir e 3 vezes o termo bramir. Veja só. Por que ele está usando isso? Porque era comum, antes de uma batalha, um exército antigamente é diferente do exército de hoje. A quantidade de soldados empunhando lanças, espadas, escudos, era que dizia a diferença na batalha. A quantidade contra, obviamente, a quantidade, no primeira visão do homem do mundo, dos generais, da estratégia, era a quantidade de soldados. Isso assustava. E quando você juntava, por exemplo, 300 mil soldados, 400 mil, 600 mil soldados, numa grande guerra como Roma fazia, como os assírios faziam, né? Era muito, como o exército de Ciro disse que era gigantesco, né? Então, esses homens enfileirados começavam a gritar e a bater com o pé no chão como se estivesse marchando. Era tanta gente batendo no chão que a terra tremia, como se tivesse um terremoto lá. Então, a nação que ia ser atacada ficava horrorizada com aquilo, ficava, né? Quem já havia passado por uma guerra e visto muita morte, no negócio desse já tinha um ataque cardíaco e morria, porque era um negócio muito feio. Os homens gritando, aquilo ali ecoava como se fosse um trovão, como se estivesse acabando com tudo. A terra tremia de fato. A terra tremia de fato, né? E aí eles vinham gritando, cantando, batendo, né, a espada no escudo, a lança, né, ferro com ferro. Imagine, milhares de homens. É um barulho ensurdecedor, né? Imagine, por exemplo, 50 mil pessoas no estádio de futebol gritando. O barulho é ensurdecedor. É aquele barulho. Agora imagine isso em campo aberto, sitiando uma cidade. Por isso que ele usa o termo aqui, rugir, bramir, porque era algo terrível. E quando ele usa o termo águas aqui, como uma enchente, uma grande inundação, um rio caudaloso que vem derrubando tudo, né, acabando com tudo, justamente dizendo,
justamente se referindo ao que eu estou dizendo aqui agora, a quantidade de gente. No Apocalipse 17:15 vai dizer que águas significam povos, multidões, nações e línguas. Então, muitas águas sempre vai se referir a muitas pessoas quando esse é o contexto. Contexto de juízo, contexto de guerra, de maldade, de etc, etc. Né? Então, veja só, maldade no sentido de destruição, né? Ou de julgamento pela maldade, ou da maldade dos homens. Vamos lá. Então, aqui, veja bem, que ele está dizendo aqui nesse texto que essas nações vão se unir aos números em grande quantidade, achando que quantidade é qualidade, para vir tentar contra Jerusalém, contra o povo de Deus, né? Obviamente que o texto aqui, no sentido mais profundo e espiritual, que é o mais necessário aqui, quando fala de Jerusalém, não se refere especificamente e somente a Jerusalém física, a cidade de Jerusalém daquele tempo. Tudo isso que foi escrito para aquele tempo se aplica também a uma Jerusalém espiritual, que é a Igreja de Deus invisível, que é o povo de Deus, Israel espiritual, no dia de hoje. Não importa qual é a sua etnia, onde está a sua nação. Se a pessoa crê em Cristo e guarda os mandamentos de Deus, obedece à palavra de Deus, vive na fé de Cristo, essa pessoa é considerada o filho de Abraão, Israel espiritual. Isso está muito bem caracterizado. Só não acredita nisso quem não acredita no Cristo como Filho de Deus, como Messias. Mas todas as pessoas que acreditam em Cristo como Messias precisam acreditar nisso, ou então tem que anular o Cristo, porque Cristo ensinou isso. Ok? Vamos lá. Então, essas pessoas, essas nações que vai contra o povo de Israel antigamente, e as nações de hoje, que é a maioria, que vem contra o povo de Deus, e aqui está muito bem caracterizado uma informação que pouca gente consegue enxergar. Ainda hoje, pessoas que dizem servir a Cristo, que é servo de Cristo, mas sem nenhuma noção, diz assim para o outro assim, ei, eu pertenço a uma igreja, que a minha igreja é a maior igreja do Brasil, a maior igreja evangélica do Brasil. Um exemplo, não estou aqui, não sei nem qual é a maior igreja evangélica do Brasil, é só um exemplo. Eu sou da maior igreja, eu sou da terceira maior igreja evangélica do mundo, eu sou da quinta maior igreja evangélica, eu sou da sétima maior igreja, nós estamos entre as 10 maiores igrejas evangélicas, nós somos maioria, e você é quem? Né? Você é igrejinha de subúrbio, lá na sua igreja tem quantas pessoas? 100, 200, 300, 1000? Ah, nós somos milhões, né? Eu escutei muitas vezes de alguns amigos, irmãos amados, né, católicos, por exemplo, que dizia, ei, a igreja católica é a maior do mundo, a igreja do Brasil, menos de 30% é evangélico. Nós somos mais de 70% católico, né? 70% da população quase toda é católica. Então, nós temos a verdade porque nós somos a maioria. Alguns pensam assim. E o texto mostra bem claro que a quantidade sempre está do lado errado. As nações, bramindo como muitas águas, vêm contra a pobre e pequena cidade de Jerusalém para destruí-la, né? Aí o que é que Deus diz? Né? Deus as repreenderá, essa maioria, e eles fugirão para longe, eles serão afugentados, né? Como a palha que o vento leva dos montes, né? Bem para distante, olha só, com o tufão de Deus. Veja que maravilha, né? Aqui, mais um verso para consolar os verdadeiros cristãos que hoje estão na contramão do mundo, mesmo sendo um evangélico, não consegue viver como a maioria dos evangélicos vivem como mundano. Está na contramão, é repreendido pelos próprios evangélicos. E continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, da nossa lição. Mais um questionamento aqui, chegando já ao final aqui do capítulo 17 de Isaías, quando a pergunta diz assim, o que o Senhor, o que Yahvé, fará com essas nações antes mesmo do dia amanhecer? Até porque o amanhecer, meus amados, na descrição ali do verso síntese, capítulo 18, verso 4, que a gente já leu, o amanhecer das Escrituras sempre tem uma tipologia do retorno de Cristo em glória, porque naquele dia amanhece o dia, um dia iluminado, uma nova vida,
depois de uma noite inteira de escuridão e de sofrimento, lembra o salmo que diz? Certo que o choro pode durar uma noite inteira, noite como símbolo de sofrimento, que esta vida que a gente vive aqui é só sofrimento, né? Pode durar a noite toda, mas a alegria vem de manhã, né? O próprio livro de Isaías aqui vai trazer uma profecia dizendo que um dia o atalaia de cima do muro vai ver nascer o dia e a noite ao mesmo tempo. Metade do horizonte é noite, metade do horizonte é dia. Dia simboliza a salvação para o justo, e noite, escuridão e sofrimento para os ímpios, morte, né, e tal. Essa é a tipologia. Então, nós vamos sempre ver essa linguagem riquíssima espiritual na Bíblia Sagrada, em toda ela, trazendo essas, principalmente em livros proféticos, como é o livro de Isaías, né? Aí diz assim, ó, o texto, Isaías 17:14. Ao anoitecer, eis que há pavor. Claro, trevas é símbolo de pavor. Noite, escuridão, treva, pavor. E antes que amanheça o dia, já não existem. Antes que o dia amanheça, essas nações que vêm como inundação para destruir o povo de Deus, já não existem. Este é o quinhão. O quinhão é o salário, o pagamento, a recompensa, o galardão, né? Este é o quinhão daqueles que nos despojam. E é também a sorte daqueles que nos saqueiam. Ou seja, a linguagem aqui é uma linguagem de justiça. É como se Deus dissesse, o juiz chegou a hora de condenar o ladrão que roubou tudo de vocês. É a hora dele pagar pelo que ele fez. Chegou a hora de fazer justiça, né? Em resumo, é isso aqui. Então, quando a pergunta que diz assim, o que o Senhor fará com essas nações antes do dia amanhecer? Ora, o que ele vai fazer com essas nações é justamente aplicar um juízo de justiça, né, com justiça, para aqueles que estão oprimindo o seu povo. Para os homens que estão perseguindo o povo de Deus, os servos pobres e humildes de Deus que estão vivendo a verdade na terra, contra o mundo, contra a sedução do mundo, contra o pecado, pregando e vivendo somente a verdade, mas sendo perseguido pelo mundo e até pelos próprios que se dizem cristãos, né, religiosos cristãos, perseguindo seus próprios irmãos, como acontecia em Israel. O justo em Israel era perseguido pelos próprios israelitas que eram mundanos, não eram convertidos, né? Sempre dentro de Israel houve isso. E uma ameaça ainda maior de nações vizinhas do mundo. Hoje é do mesmo jeito, né? Os servos de Deus são os cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo, são perseguidos por outros cristãos que não são convertidos. Ou quer dizer que Sambalate não perseguia Neemias. Ou que, agora esqueci, o perseguidor de Mardoqueu, né, que fez que perseguia lá nos dias da rainha Esther. Sempre houve gente da mesma nação, irmãos da mesma etnia, né, judeus ou israelitas, que ficaram contra seus próprios irmãos. Não foi assim lá no deserto? Arão e Miriam, que em determinado momento, graças a Deus, se converteram, mas em determinado momento eles ficaram contra Moisés. E a revolta de Coré, Datã e Abirão contra Moisés e Arão, que eles ficaram contra, né? Irmãos da mesma fé, às vezes até da mesma tribo, contra eles mesmos, né? Então sempre vai ter esse tipo de problema. Mas todas essas nações, todos esses povos que oprimem, no sentido aqui, o termo aqui é despojar e saquear, porque antigamente invadia a cidade, queimar tudo, tirar os bens, pegar o ouro, pegar a comida daquele povo e trazer aquele povo como escravo para trabalhar para você. Ou seja, para fazer riqueza física, riqueza econômica, em bens. Quando você conquistava uma outra nação, você tinha um monte de escravo que ia trabalhar de graça para você 24 horas, trabalhar feito um animal, feito um bicho para produzir riqueza para você. Era um negoção, entre aspas, negoção, segundo a visão do mundo. Segundo a visão do ganhador de dinheiro, né? Era um negoção invadir uma cidade e pegar escravo cativo para você. Agora ser um fazendeiro, ter 10, 15, 20 escravos trabalhando para você só pela comida, para você enriquecer. Então, a nação mais forte fazia isso, porque antigamente, na cabeça dele, isso era prosperar. Hoje em dia, dentro do cristianismo, por exemplo, tem muito cristão que acredita que prosperar é colocar uma mídia social cheia de mentira, colocar todo dia
para tentar pessoas viciadas em vídeos de internet, que tem gente que está doente, viciado, né? Tem um pastorzinho aí, bem novinho aí, que fica mentindo na internet, deixou de falar da Bíblia, só vive de mídia. O que está acontecendo nos Estados Unidos, com o presidente dos Estados Unidos? Está acontecendo na guerra ali, olha, uma profecia se cumpriu agora com o Trump, outra profecia se cumpriu agora com o Bolsonaro, outra profecia, nada a ver com as profecias, mas ele vive de mídia, né? E na cabeça dele isso é prosperar, porque se ele tiver 1 milhão de gente curiosa, cristão fraco que não sabe o que é Bíblia, vive aí, falso cristão, né? É massa de manobra que está no projeto de Satanás para viver na maldade. Crente que não conhece a Bíblia vira ferramenta do diabo para propagar o ministério do diabo, o ministério da maldade. Só quem não vira ferramenta nas mãos do diabo é aquele que busca conhecer a Bíblia e enfrentar o mundo com a verdade. Quem não faz isso é ferramenta na mão do diabo. Só o que tem é crente sendo ferramenta do diabo aí, escravo aí de mídias sociais aí, de escravo de tudo isso aí, de todo o sistema que está aí escravizando gente. Muito cuidado com isso, viu? Pois bem. Então, para esses crentes de hoje que vivem disso, para ele é prosperidade. Estão despojando o povo, estão saqueando o povo. É uma maneira moderna de se aplicar isso aqui. O que é que Deus diz? Não se preocupe não, que quando a escuridão chegar, o tempo de angústia chegar, o anoitecer, todas essas nações vão pagar ainda na terra. Essa maldade que eles estão fazendo com os povos, saqueando o povo, oprimindo o seu irmão, antes que o dia amanheça, antes da volta de Cristo, eles vão pagar por isso e já não vai mais existir como esse povo que eles são hoje. Ricos, poderosos, opressores, crentes da prosperidade, tudo rico, não vão existir. Vão sucumbir durante a noite, durante a provação.